Gravando. Ok, claquete, né? Eu quero um dia eu ainda vou fazer isso na vida. Eu vou pegar aquele negócio e tá gravando. Tá aqui. A gente pode fazer agora. Enfim, então vamos lá, né? Meu nome Boa noite. Sim, pode. Sim. Boa noite, né? Meu nome é Rita Cássia e a gente está aqui nesse Zoom gratuito para trazer esse tema: tolerância, aceitação e permissão. E é muito incrível, porque como isso chama a atenção e mexe com a gente, né, Fernanda? Sim. Deixa eu deixar Boa você saber. noite. Sim, boa noite. Eu sou a Fernanda. E a gente criou esse workshop, essa ideia, né, esse bate-papo, esse tema, eu e a Rita, né, que a gente está estudando algumas coisas do Access. E aí a gente veio, né, no material que a gente está estudando, a definição de tolerância, né? E aí a gente, nossa, né, como as pessoas ainda têm dificuldades, né? Não julgamentos, né, sobre o que é tolerância, o que é aceitação, permissão. E aí a gente começou a conversar e aí surgiu esse tema, né? E aí deu muito certo, assim, que as pessoas falaram muitas coisas, né? Nossa, que tema interessante, né, de falar mais sobre isso. Até nem de saber, né, Fernanda, exatamente quando é que eu estou na tolerância, quando é que eu estou na aceitação. E o que é, na verdade, está nessa permissão, né? Eu acho que teve muita gente que ficou assim meio, peraí, eu tolero? Como é isso, né? Eu achei bem legal e para mim também, né? O quanto a gente se permite tolerar as coisas e por que, na verdade, a gente está se permitindo tolerar. O que é que faz a gente tolerar, né? Sim, tolerar, né, nossa situação financeira, tolerar os relacionamentos, tolerar a nossa família, né, tolerar várias coisas, né, que a gente meio que vai engolindo, né, a gente vai tolerando porque é o que todo mundo faz, é o que essa realidade faz, né, de estar sempre tolerando as coisas, tá? Você está sempre engolindo as coisas ou empurrando as coisas porque é o que é considerado normal, né? Mas só que a gente acaba ficando a gente ficava doente, deprimido, né? Todas essas coisas que acontecem por você tolerar a sua vida, né? E quando Exatamente. você está em permissão da sua vida, fica tudo muito mais fácil. E quando a gente fala tanto nessa questão da tolerância e da aceitação, né, para a gente entrar no espaço da permissão, a gente entra num lugar que o Gell e o Douglas falam muito sobre isso, que é a gente entrar no espaço do interessante ponto de vista. E entrar nesse espaço do interessante ponto de vista é também não nem se alinhar e concordar e nem resistir e reagir às coisas, né? E a gente está muito acostumado com isso. A gente foi acostumado a ter que ter um posicionamento em relação a alguma coisa. Então, se alguém fala que isso é azul, ou eu tenho que concordar com o azul, que o azul é legal, ou eu tenho que discordar do azul porque não é a minha cor favorita, por exemplo. Então, a gente fica nesse movimento sempre, né? Ou eu tenho que me posicionar, eu tenho que provar alguma coisa, eu tenho que colocar alguma opinião, porque se eu não fizer isso, então, quem é que eu estou sendo nesse mundo? Sim. Uma coisa que a gente não falou, a gente vai estar falando usando as ferramentas do Access Consciousness, tá? O Access Consciousness foi criado nos Estados Unidos pelo Gary Douglas e o Dr. Dan Heer. E a gente vai estar usando nessas ferramentas aqui com vocês hoje. E aí vocês podem entrar no canal do YouTube também, Access Consciousness Português, que tem vários vídeos lá gratuitos também para vocês estarem conhecendo mais, né, e sabendo mais sobre o que é o Access. Aí assim, no sentido dessas ferramentas, a gente só não vai estar usando aqui o enunciado aclarador, mas a gente vai estar falando sobre o uso de algumas ferramentas básicas do Access, né, como foi essa que eu falei agora, do interessante ponto de vista. Porque assim, quando a gente... Não pode falar. Quando a gente
realmente consegue estar no interessante ponto de vista, então a gente entra nesse estado de permissão. Pode falar, Fernanda. Isso é uma ferramenta que eu vejo que muitas pessoas elas usam o interessante ponto de vista não como uma permissão, mas como uma imposição do seu ponto de vista, né? E a permissão não é isso. E isso é bem interessante, porque teve até uma situação num grupo que eu tenho de alunos, né, que entrou nesse espaço do interessante ponto de vista, e uma das pessoas que participavam do grupo, ela ficou muito incomodada com isso. E aí depois, assim, eu procurei para falar com ela, para entender, porque eu percebi que aconteceu alguma coisa. E eu falei assim, não, tem alguma coisa estranha aí nisso, né? E aí eu conversei com ela. E ela recebeu o interessante ponto de vista dessa forma, como se fosse uma contraposição. Então, assim, como se a pessoa estivesse pegando e dizendo assim, é um interessante ponto de vista e excluindo a pessoa. Quando, na verdade, o interessante ponto de vista, ele é mais uma condição pessoal do que qualquer outra coisa. Ela não é uma ferramenta mesmo, assim, pensando numa ferramenta física, não é um martelo ou um machado para você jogar na pessoa. É, na verdade, mais uma condição sua de perceber que o que a pessoa pensa, diz, fala ou faz é simplesmente um interessante ponto de vista. E, assim, eu vejo da seguinte forma, que quando a gente usa, assim, interessante ponto de vista, eu gosto de pensar nas palavras que são usadas, né? Então, assim, a gente usa não só ponto de vista, mas o interessante ponto de vista, o ponto de vista interessante. Porque todas as pessoas são um ser interessante nessa realidade, são, na verdade, uma grande contribuição. Então, para mim, quando eu uso assim, interessante ponto de vista, eu levo para esse espaço assim, uau, é interessante, é o ponto de vista daquela pessoa que é único. É único, é a digital dela, é o ser dela, que pode ser ou não ser uma contribuição. Mas é só esse interessante ponto de vista, mas é um interessante ponto de vista dessa pessoa, desse ser, que tem uma história completamente diferente da minha, né? Sim. Um interessante ponto de vista também, porque todo mundo já escutou o ditado, né? Entrar por aqui e sair por aqui. Mas só que nós somos pessoas muito, muito inteligentes, o que a gente faz? Entra por aqui, a pessoa, você é qualquer coisa, entra no seu cérebro e você concorda, você fica pensando, julgando, e aí começa a criar um monte de merda na sua cabeça, né? Então, o interessante ponto de vista, o que é? Né? Entrar por aqui, qualquer coisa que a pessoa falar para você, interessante ponto de vista, esse seu ponto de vista, e aí é você soltar isso pelo outro ouvido, né? Ou então você ligar o foda-se, entra por aqui, foda-se, pronto, saiu pelo outro ouvido. E aí isso que é o interessante ponto de vista, né? É você estar nessa permissão, é isso o que as pessoas falarem não grudar em você. Porque o que a gente faz? Alguém fala para você qualquer coisa e você gruda isso e você fica semanas, meses, dias pensando, ai, a pessoa falou isso, falou aquilo outro e papapá. E aí você fica um monte de merda na sua cabeça, né? E aí você pede. Deixa eu só abrir um espaço aqui. A Nicole colocou que tá sem som. Tá sem som para ela ou tá sem... Como assim? Não entendi. Maria Lúcia, não, tá no chat aqui, a Maria Lúcia. E alguém mais não está escutando? Foi logo no iniciozinho que ela colocou no chat. Mas acho que já respondi, senão teria falado. Tá. Então, vamos lá, né? E eu hoje estava revendo, né, que eu fiz o ABC, o curso de Corpos Avançados na Argentina, há umas 2 semanas, e foi muito interessante, porque, assim, no mesmo hotel que a gente estava, em cima do salão onde a gente estava tendo, assim, uma conferência da Mary Kay, e era assim, um barulho, às vezes, ensurdecedor, né?
E teve um momento assim que uma pessoa fez esse comentário e o Dan ele trouxe isso mesmo. Ele falou assim é, que essa questão assim da gente tá entrando sempre em resistência, em reação às coisas, que na verdade não é isso que nos coloca numa construção desse mundo, né? E que na verdade é a maneira como a gente se entrega para tudo. Então, assim, como eu abro esse espaço para que as coisas sejam o que elas querem ser, né? E eu não resistir nem reagir. E isso não significa que eu vou permitir que tudo entre em mim, chegue em mim. Não, não é isso. Mas, assim, eu não tenho que lutar contra nada para mudar essa realidade. Então, ele fala assim que a gente não tem que estar lutando contra governo, lutando contra nada. Eu tenho é que entrar numa permissão de eu mesma ser eu, as minhas escolhas, né? Estar, assim, nas minhas escolhas. E também uma outra ferramenta que a gente pode estar usando nesse sentido de abrir esse espaço na gente é a quem isso pertence. Né? Ele tem até um vídeo falando sobre isso, a quem isso pertence. Você passar 3 dias falando, o próprio vários materiais trazem também esse exercício de você passar 3 dias assim nesse usando essa ferramenta, a quem isso pertence, a quem isso pertence, a quem isso pertence, limpando o nosso campo, porque muitas das escolhas que a gente faz de reagir, que nos coloca nesse espaço da tolerância e da intolerância também. Porque quando a gente está falando sobre tolerância, a gente também está falando sobre intolerância. Quando a gente está falando de aceitação, a gente também está falando da não aceitação. É como se as duas coisas elas estivessem conectadas ao mesmo tempo. Elas estão alinhadas de alguma forma e criando um movimento, né? Então, assim... Porque você está na polaridade, né? Quando você está na tolerância ou na intolerância, você não está na permissão, você está na polaridade. Né? Exatamente. Então, ou você tolera ou você não tolera, ou você aceita ou você não aceita. Né? E nenhuma dessas duas opções você está na permissão. Né? Você está, na verdade, ou você está concordando, né? Você está aceitando ou você não está aceitando. Então, você está discordando e você também está na luta, porque isso também é um julgamento. Né? Isso você também está julgando, você também está nessa luta, né? E também, sabe, uma coisa, e essa semana, para mim, a semana que passou e essa semana, elas foram, assim, bem interessantes, porque quando a gente se conecta com o tema, você começa a se trabalhar nesse tema, e isso é mágico, né? E mais mágico ainda que a gente tem essas ferramentas super, super práticas e disponíveis para a gente poder estar usando no nosso dia a dia e o tempo todo. E assim, o quanto também a gente se torna intolerante com a gente. Quanto eu me torno tão intolerante comigo, e isso, na verdade, é por conta de todos os pontos de vista que eu já comprei, que eu nem sei que eu comprei, mas que estão em mim, fazendo parte de mim, todos os implantes que eu tenho de medo, de vergonha, de decepção, frustração, raiva, e que eu não me permito olhar para isso. Eu também resisto e reajo em olhar para mim e me perceber, porque eu entro também num estado de julgamento. Sim. Né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês podem tirar o mudo ou então deixar no chat também, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. Podem escrever no chat. Ou então tirar o mudo e fazerem suas perguntas. Uhum. Aí eu até posso fazer assim uma pergunta, né? Eu vou contar. Se eu contar a história do. Eu vou contar do que eu usei quando eu fui tomar um lanche. Sim. Eu gostei dessa. Foi a sua mágica, né? Foi minha mágica. Eu saí para comer uma empada e tomar um suco aqui perto de casa. E aí a moça
lá falou, a moça falou, a internet, o sistema aqui caiu, né? Eu ia pagar com cartão, o sistema caiu na região toda e não está funcionando. Aí eu só fiquei interessante, na minha cabeça, né? Eu não falei para ela, mas eu só fiquei na minha cabeça, usando o mantra e ponto de vista interessante, interessante, ponto de vista. E aí, né, tudo isso só na minha cabeça. E aí a moça, uma funcionária que estava do lado, falou, deixa eu experimentar a máquina. Aí eu falei, tá, ponto de vista interessante. E isso a moça lá insistindo, né, que o sistema caiu na região toda, papapá. Eu falei, mas não, é só, né, mas é um ponto de vista interessante. Mas eu fiz assim, né, e o mantra. E aí a moça, funcionária, usou a máquina, não passou. A moça falou, eu vou tentar outra máquina, deixa eu carregar aqui. Aí ela foi lá, carregou outra máquina e passou. Aí eu falei, tudo só um interessante ponto de vista que eu não comprei da moça, né? E aí é muito interessante, né? O quanto que a gente faz isso, né? Alguém diz alguma coisa pra gente e a gente já concorda com a pessoa, né? Tipo, você nem se questiona, você nem faz uma pergunta, você nem, né? Nada. Tipo, alguém fala qualquer coisa e você já compra isso e já concordou com aquilo, sem nenhum, né? E muitas vezes você usar só interessante ponto de vista interessante, você consegue passar o seu cartão num lugar que isso todo no shopping inteiro o sistema caiu. Então, tudo é só um interessante ponto de vista. Mas é isso, é fazer nesse espaço da permissão, né? E não de eu querer provar para você, mas você está errada. Vai funcionar, né? Aí não teria funcionado. Aí eu baixei as barreiras, né? E fiquei usando o mantra e ponto de vista interessante, interessante ponto de vista. E não, porque a gente às vezes usa, né? O ponto de vista interessante com esse intuito de querer provar que o nosso ponto de vista é o que está certo, né? Tem alguém que está com o microfone aí ligado, aí fica fazendo um barulho, mas tudo bem. A Mônica colocou aqui assim, se permitir estar na permissão é uma aventura muito intensa. Não tinha pensado sobre comprar o ponto de vista do outro quando estamos sendo atendidos em um restaurante. Mas na verdade a gente, assim, porque a ideia também do uso dessas ferramentas, né? E a gente tem milhares de ferramentas no Access, mas a gente percebe que são as ferramentas básicas que a gente aprende no curso de barras que a gente usa com mais frequência mesmo, né? E elas são extremamente potentes, né? E o quanto que a gente despreza as ferramentas no curso de barras também, né? E estão lá e a gente, né? A gente já quer fazer o fundamento, já quer fazer sei lá o quê, mas e a gente nem olha. E muitas vezes uma das ferramentas mais potentes estão na apostila de barras. O Otávio quer fazer uma pergunta. É isso que eu estava falando mesmo, assim, que eu vejo não é que as pessoas elas não devem avançar, mas muitas vezes as pessoas nem pegam a sua apostila e colocam na prática, né? E até assim, o Gary indica que a gente use o mantra de Access, né? Pelo menos 10 vezes antes de dormir, 10 vezes acordar. E é interessante porque esse mantra, ele começa a gerar dentro da gente uma disposição. Eu percebo assim. Tanto que quando a gente começa a usar, a gente começa a criar mágica, e isso é muito legal. A Fernanda trouxe um interessante ponto de vista lá no restaurante, né, para passar o cartão, mas assim, também tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar? E a gente entrar nesse exercício e se permitir, se permitir entrar nessa brincadeira, né? E aí eu falando isso agora, me vem assim a sensação de quando a gente é criança, que alguém fala assim, bora! Aqui no Nordeste a gente fala bora, né? Mas lá para o Sul vai falar vamos, né? Mas então, assim, bora brincar, bora jogar bola, bora empinar uma pipa. E aí a pessoa, uau, vamos, eu vou pegar minha pipa e a gente vai. E entra logo num estado de permissão e de aceitar, e de receber aquilo, né, com total
facilidade, alegria e glória. E eu vejo assim que cada vez que eu realmente me coloco nesse espaço de usar essas ferramentas, tornando elas parte do meu dia a dia, eu percebo a mágica acontecendo. E aí, assim, eu fico, às vezes, perguntando, aonde é que a gente ainda não ou assim, aonde é que a gente ainda resiste de acreditar na magia que cada um é, né? Na grande magia que cada um é, e as ferramentas que a gente tem aí disponíveis que são, assim, bem práticas e rápidas para a gente usar. Então, eu pensei numa situação, outro dia eu fui fazer uma palestra e estava um trânsito, né? E eu estava vendo algumas coisas e nem estava muito conectada, ou seja, não estava muito na consciência, não estava muito na presença. Mas quando eu me conectei comigo, me coloquei na presença, a primeira coisa que eu pensei foi, opa, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E comecei a brincar com o trânsito, e daqui a pouco o trânsito fluiu rapidamente. Se fosse em outro momento, eu ia começar a entrar também num estado de intolerância. Ia ficar assim, uau, eu não estou aguentando mais isso, mas eu não posso sair daqui, então vou ter que tolerar isso. Mas aí eu vou ficar aguentando aquilo, porque eu não tenho como pegar meu carro, sair voando para poder sair daqui. E aí eu vou. E essa é uma dinâmica que a gente usa para muitas e muitas coisas. Então, assim, eu não estou tolerando mais isso, mas eu não vejo outra saída, então agora eu vou ter que tolerar isso. E aí eu entro nesse estado de ficar com raiva, agoniado, quando eu posso simplesmente escolher. E assim, nessa gravação que eu estava vendo hoje do Dan, né? Ele diz assim que é tudo muito simples, porque é só a gente dizer sim ou não, eu escolho ou não escolho isso. E eu sempre tenho, assim, onde é que a gente não consegue perceber que sempre existem possibilidades diferentes. Mas dentro dessa realidade de drama, de sofrimento, de dor, de impossibilidade, a gente entra automaticamente nessa realidade. Não é possível, não tem como. Isso é o que é assim que eu tenho que ser, é assim que eu tenho que sentir, porque não tem outra forma. Como assim não tem outra forma? Sempre tem outra maneira, sempre tem outra possibilidade. Sempre é possível eu encontrar um espaço dentro de mim. Peraí, Rita, eu coloquei você no mudo. Peraí, sem querer. Pronto. Não. Eu coloquei você no mudo, que eu fui colocar todo mundo no mudo, coloquei você no mudo. O Otávio tem uma pergunta. Otávio, pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta. Você estava falando do interessante ponto de vista, né? Vocês dois estavam falando. E já aconteceu comigo, a gente estava em família, e ao usarem o interessante ponto de vista, eu entendi, eu já conhecia a ferramenta, não é uma coisa de ignorância, mas eu senti como se fosse um deboche. Você fala, aí eu quero falar, interessante ponto de vista. Aí você fala outra coisa, interessante ponto de vista. Pô, tá de sacanagem com a minha cara, porra? Eu tô querendo colocar a minha opinião. Tudo bem que você encare como interessante ponto de vista, mas para mim é um pensamento que eu criei. E aí talvez não fique agradável. A gente tomar muito cuidado com a entonação que a gente dá, tomar muito cuidado com o carinho que a gente vai dar para o outro. Tem um negócio chamado feedback que eu aprendi, que a gente dá como se fosse um presente para o outro. Então, quando for dar um interessante ponto de vista para alguém, dê como se fosse um presente, uma contribuição para que o outro não se sinta como eu me senti nesse dia, tá bom? Mas aí é que tá, não é nem necessariamente a entonação que você usa, é a energia por detrás de como que você fala isso, né? Porque, que nem a Rita falou, né, do grupo dela lá, né, que ela aprendeu que a gente usa também, e eu vejo isso, né, que você usa como se fosse um interessante ponto de vista, como se fosse uma imposição, né, e o interessante ponto de vista não é isso, é justamente ao contrário disso, é de você, e você usar mais para você com você mesmo, assim, né, tipo,
isso é um interessante ponto de vista do outro, isso é um interessante ponto de vista que eu tenho, né? Porque isso que é permissão, né? De você usar, e não necessariamente você nem precisa nem falar isso para o outro pessoa, né? Porque que nem você falou, você fala isso para o outro fica achando que você é prepotente, assim, como assim, né? Interessante ponto de vista, o que é isso, né? Então, é muito mais o que eu tenho usado muito, é mais comigo mesmo, assim, sabe? Comigo, né? De não necessariamente falar e ter que falar isso para os outros. Eu também percebo assim, porque não é uma coisa para você ficar desdenhando do outro, né? Como eu falei, é uma martelada na cabeça do outro, né? Não é isso. É uma ferramenta para você, com você mesmo, né? Eu percebo assim que muitas vezes as pessoas usam essa ferramenta com o outro, justamente assim no sentido de até corrigir o outro, até querer colocar o outro num lugar, e quando na verdade é você com você mesmo, é você com você mesmo, criando, sendo você, criando a sua realidade, e aí você vai transformando a realidade. Eu olho, sou eu olhar para aquilo e eu não entrar numa aceitação, numa rejeição, numa concordância, numa defesa, mas assim, ok, é um ponto de vista e beleza. Algumas coisas a gente concorda mesmo, pensa com o outro da mesma maneira, sente com o outro. E assim, eu acho que nessa dinâmica toda tem uma riqueza que é assim, se o outro ele está sendo aquilo que ele é, e o que é que ele o que ele contribui comigo? Porque quando eu percebo, só um minutinho, Fernanda, quando eu percebo alguma coisa em relação ao que o outro pensa, fala, ele também está me dando uma oportunidade, assim, de eu me visitar naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, me dá uma oportunidade de encontrar espaços dentro de mim que eu não estou visitando, que eu não estou me perguntando também, o que é isso, né? Assim, e eu não estou falando que como é um exercício, vai ter hora que você vai olhar para o outro e vai, que saco! Porque assim, eu ainda não cheguei no estado de total permissão. Tem hora assim que eu olho e falo assim, que saco, não tenho paciência. Mas depois eu paro e falo assim, ok, mas o que é isso? O que é isso que está me incomodando? O que isso aonde é que isso está chegando dentro de mim que está provocando isso? E aí eu vou me perguntando, e isso vai abrindo um espaço aí para que eu, então, me conheça mais e tenha essa oportunidade de limpar essas questões que eu nem estava reconhecendo, nem estava percebendo. Não estava tão evidente. E o outro acabou sendo, para mim, uma grande contribuição, porque eu também entrei nessa permissão, né? Ele tem um ponto de vista, mas assim, mas que contribuição ele pode ser para mim com aquilo que ele está trazendo? Enfim, é isso. Otávio, eu achei muito legal porque quando você falou a história, né, da família, né? E, na verdade, o que você fala para o outro também é o seu ponto de vista, né? Sim. Então, você também não tem que dar feedback para ninguém, porque isso é o seu ponto de vista de que você tem sobre determinado assunto, né? E quando você fala o seu ponto de vista também em permissão de você mesmo e do seu ponto de vista, também fica muito mais fácil para o outro, né? Receber aquilo que você está querendo falar, né? Porque tudo o que você fala, né? Tudo que eu estou falando, tudo que a Rita está falando, também é o nosso ponto de vista. Não quer dizer que seja o seu, não quer dizer que seja de quem mais estiver aqui assistindo, né? Então, tudo é o meu, também é o meu, você olhar também, né, que a gente falou, que é também o meu ponto de vista. Não quer dizer, e eu estar em permissão do meu ponto de vista, e aí fica também mais fácil de você sair dessa coisa de você impor o seu ponto de vista para os outros, né? Porque o Axis trata de empoderar as pessoas a saberem o que elas sabem, né? Exato. Então, né, o que eu sei não quer dizer que ninguém mais sabe nesse sentido, né? Às vezes o meu ponto de vista, o que é leve para mim, não vai ser leve, né,
para as outras pessoas e o que vai ser leve para a Rita não vai ser leve para mim, né? Então, né, nessa coisa de tudo também é o seu ponto de vista, né? Então, qual é o seu ponto de vista aqui? Né? Então, e você usar também para suas questões. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que eu tenho que falar assim. Interessante ponto de vista interessante, que eu tenho que falar de tal maneira, né? Usar isso para tudo, né? Tudo que vier para você, use também, para você também ter essa consciência, essa percepção, né? Ou estar em permissão, ter essa permissão de tudo. Isso aí que você falou, Fernanda, achei legal, porque, assim, para mim também trouxe uma consciência, né? Que o que Otávio falou do feedback, né? O quanto também a gente, às vezes, não fala para as pessoas como a gente está se sentindo, como a gente está percebendo alguma coisa, e entra no estado de tolerar alguma coisa, porque a gente acha que se for falar alguma coisa, se for dizer, aquilo pode magoar, pode deixar a pessoa chateada. E com família, então, às vezes isso é ainda muito mais complexo, né? Ou também no trabalho, às vezes você quer dizer para a pessoa assim, olha, essa maneira aqui, eu não me sinto à vontade, eu não estou confortável com isso, ou, assim, não dá, não vou te emprestar essa grana, ou não vou te dar essa grana. E aí, assim, a pessoa, a Mônica tá rindo, né? Mas, assim, e aí você pega e fala assim, aí a pessoa entra, assim, nos espaços de se esconder, de ficar com raiva, chatear, fica nervoso. E tem inúmeras possibilidades aí nesse universo da tolerância que fica simplesmente porque você tem uma dificuldade de, inclusive, dizer aquilo que você sente. E a gente pode fazer isso com uma gentileza, assim. Tipo assim, a pessoa quer que você faça alguma coisa, mas você não está com essa disposição, né? E aí você pode perguntar assim, qual é a contribuição para mim? Que contribuição isso pode ser para mim nesse momento de aceitar ou não aceitar isso? Que também é Ou uma estar em permissão disso. ferramenta, né? É uma ferramenta também a gente se perguntar, né? Isso é leve para mim? Isso vai ser contribuição, né? E é engraçado que eu tenho me surpreendido muito, assim, de entrar nesse estado de permissão, de fazer as minhas escolhas, sem que isso tenha que considerar o que essa escolha pode ser em relação ao outro. E isso eu não estou falando, assim, de ser desagradável, agressivo, fazer alguma coisa errada, pode POC nisso, né? Mas, assim, fazer alguma coisa que não seja aquilo que o outro queira, mas é alguma coisa que para mim vai ser uma contribuição. E aí, o quanto é tão leve quando você tem total consciência de você, e aí você escolhe alguma coisa e fala assim, isso para mim não funciona. E aí, às vezes, quando você coloca isso, a pessoa aceita com tanta leveza, aí você fala assim, poxa, eu passei tanto tempo para poder dizer isso e sofri, e me machuquei, e fiquei toda dolorida. E quando eu disse, foi tão fácil, né? E é interessante isso também, as nossas projeções, expectativas, conclusões e definições que a gente tem também em relação, e os julgamentos que a gente está fazendo em relação ao outro, e não se permite também dar essa oportunidade do outro ser ele, para que eu possa realmente conhecer e não ficar só nas minhas projeções, expectativas, considerações e julgamentos, né? A gente se surpreende. Sim. A Mônica escreveu que a verdade vos libertará. A Sandra escreveu que aconteceu exatamente isso hoje. O julgamento permitir que o outro seja. Eu não entendi, não, Sandra. Se você puder falar mais sobre isso, ou se você puder escrever mais sobre isso, eu agradeço. Eu não entendi. Como assim, o julgamento de permitir que o outro seja? Quer falar, quiser Sam? falar. Eu acho que eu compreendi.
Você entendeu? Então, fale isso. É porque ela falou assim, aconteceu exatamente isso hoje. O julgamento, permitir que o outro seja e não ter nenhum ponto de vista, que foi o que eu falei. A gente, algumas vezes, projeta, né, uma ideia de como aquela pessoa é. Por exemplo, se for isso, você diz, tá, Sandra? Senão você se coloca aí também. Exatamente isso, ela entende. Mas, Sim. pois é, porque assim, às vezes você olha para uma pessoa e por tudo aquilo que você percebe dela e por conta dos seus pontos de vista, das suas concepções, das suas crenças, então automaticamente o seu olhar já cria uma imagem, uma ideia do que é aquela pessoa, de que reação, atitude ela pode ter. Então, ou seja, você projeta e cria uma expectativa em relação a ela, define e conclui. E aí você também, a partir disso, vai ter as suas atitudes, né? Você vai reagir em relação a ela, por conta da forma como você está vendo. E quando você abre, uau! Você se permite perceber coisas que você nem imaginava. E aí é muito rico, porque você começa a conhecer e reconhecer pessoas à sua volta que são tão fantásticas, tão bonitas, e você simplesmente não estava se permitindo, criando barreiras e resistências a isso, né? E é interessante também essa questão da permissão, porque assim, eu penso assim, que para que a gente esteja num estado de permissão, a gente tem que estar num estado de total consciência, de total presença. E isso nos dá a oportunidade de perceber muito mais. Nos abre, assim, essa oportunidade das infinitas possibilidades. Porque, assim, Sim. Nesse sentido também, eu tenho como perceber que uma intenção que aquela pessoa tem, porque, como você falou da energia, né? Quando a gente está nesse estado de permissão e de consciência, a gente percebe mais e tem a capacidade de escolher um outro caminho. Sim, nossa, muito legal isso, viver assim, essa percepção agora, né? Porque quando você está na intolerância ou intolerância, você só tem duas opções, né? Ou quando você está na aceitação ou não aceitação, você só tem duas opções. Ou você aceita, e quando você está na permissão, aí que são as infinitas possibilidades, porque aí que é a total consciência e você consegue ver, né? Porque quando você está na tolerância, né? Tolerância ou aceitação, é como se você só conseguisse ver isso, né? Ou você vê a tolerância ou a intolerância. Mas e quantas outras milhões de opções, infinitas opções existem aí, né? E que você só está limitado a receber, né? Ou enxergar, ver, receber, saber ser e perceber, né? Que a gente fala muito no Access, só intolerância e intolerância. Ou você aceita ou você não aceita. Você só está vendo aqui, né? E quantas outras, infinitas outras opções, não tem que ser uma coisa ou outra, né? São infinitas opções que existem no mundo, são infinitos 8 bilhões de pessoas, quantas espécies de planetas, árvores e tudo mais que existe, né? E aí você tá lá, né? Ou você tolera alguma coisa ou você não tolera, ou você aceita ou você não aceita. E não é só uma coisa ou outra, né? Então, muitas opções outras existem. Eu estou rindo aqui porque a Mônica colocou aqui, a mulher que só... Thaís está rindo também, que ela só queria namorar homens de sapato branco porque ela considerava que quem usava sapato branco era médico. Aí ela namorou com um que não era médico, mas que usava sapato branco e acabou terminando com ele, frustradíssima, e brigou com ele, porque ele não era médico e usava sapato branco. É engraçado, né? Mas são situações que são criadas, né? Por conta dos pontos de vista tão rígidos que a gente acaba se colocando, né? E aí aqui a Sandra está falando da aceitação, é muito legal, porque a gente fica tão conectado na energia. Eu estava pensando sobre aceitação e a Sandra escreveu aqui, né? Porque a gente está falando bastante da tolerância, e a tolerância ela sugere algo assim mais... deixa eu ver, mais
mais forte, de mais força, né? De mais resistência. E a aceitação, ela também, assim, ela está dentro também de julgamentos e pontos de vista e de muita invalidação, às vezes, que a gente tem da gente mesmo e em relação às coisas, de achar que, não, como não tem, não tem como é que se fala aquele ditado? Quando tudo remediado está, como é, esqueci como é esse ditado agora, que fala assim... Remediado está. Como é? Que não tem remédio, remediado está. Pois é. E aí, assim, aí você entra nessa aceitação, assim, mas que, na verdade, não é permissão. É assim, tá, ok, eu vou aceitar e invalido em mim a perspectiva de qualquer possibilidade de fazer uma escolha diferente, né? Também talvez a gente possa, não sei, dizer que fica um pouco mais leve, mas até a aceitação pode levar você para uma intolerância, né? Ou uma tolerância também, porque você vai acumulando aquele estado de aceitação, de achar que não tem escolha, não tem possibilidade, e isso é um aprisionamento muito grande, né? Que em algum momento ele acaba... Sim, sim, você aceita, né? Você aceita né, seus relacionamentos abusivos, você aceita que as pessoas te tratem de tal jeito, você aceita estar sempre devendo dinheiro, você aceita estar, né, devendo dinheiro, você aceita estar sempre no vermelho, né? Porque é um estado né, que é o normal, que todo mundo conhece, né? E isso cria a não escolha, né? Tipo assim, você, né? Mas eu aceito que minha família é assim, então você convive com a sua família assim pelo resto da vida. Sendo Sim. que, né? Onde está a sua escolha aí? Né? E quantas outras bilhões de pessoas poderiam ser sua família? E você está ali, né? Naquela coisa de, porque eu nasci nessa família, então eu aceito que eu tenho que conviver com essas pessoas. Né? E aí fica nessa coisa toda, em vez de você ver que existem outras opções, outros formatos de família, outros jeitos de família, e não só nessa o que a gente comprou, o que a gente achou que tem que ser. Tu falou isso assim agora, e eu me lembrei, né, de que eu num curso do fundamento, de um fundamento que eu fiz com a Patrícia Gonçalves, e num processo assim que a gente estava fazendo lá, e eu estava trazendo também a resistência que eu e os meus irmãos a gente estava tendo em relação a alguns comportamentos da minha mãe, porque ela estava doente e tudo mais, e aí eu falando, e também trouxe assim algumas questões de rejeição mesmo, e aí ela pegou e parou e falou assim, peraí, vamos virar isso aqui. Aí eu vou perguntar para vocês assim, o quanto, na verdade, não é a sua mãe que está rejeitando vocês, mas são vocês que estão rejeitando a mãe de vocês, por querer que ela seja algo que ela não é. Querendo que ela tenha comportamentos que ela também é. Nunca vai ter. Não vai ter. Então, assim, quanto eu estou querendo que a minha mãe seja aquilo que eu acho que seja ser uma mãe, que vai ficar cozinhando, que vai ficar abraçando demais, né? E assim, impondo o seu ponto de vista nela. Exatamente. Então, assim, essa virada, né, de olhar, assim, e assim, a gente sabe, quando a gente está resistindo, reagindo a alguma coisa, para e se pergunta, peraí, o que é disso daí? Eu estou na perversão. Mas e o que é disso tanto que tem aí em mim que eu não estou percebendo? E que contribuição isso está sendo para mim, para que eu perceba, né? E aí, então, eu libero. Não, e você pergunta, né, tipo, quando você está, né, tendo a ser, de ter que defender o seu ponto de vista, né, ou então você, né, você está discordando, né, perguntar, será que realmente eu estou na permissão, né? Será que eu estou na permissão do que outra pessoa está escolhendo? Né? Será que, né, porque quando você está nessa
esse exemplo que a Rita deu, né? Da mãe dela. Então, quanto que ela estava impondo um ponto de vista que talvez nem fosse dela em cima da mãe dela, né? Com Impondo, certeza. e o quanto que a gente impõe os nossos pontos de vista em cima da nossa família, em cima das pessoas à nossa volta, realidade financeira, que nem é seu, né? E a gente fica lutando com isso. E quando você está na permissão, interessante ponto de vista que minha mãe tem que ser assim. Olha como isso é muito mais leve. Porque você também não está querendo mudar ninguém, você não está querendo impor nada a ninguém, né? Então, isso que é a Aham. verdadeira permissão, deixar que o outro seja exatamente do jeito que ele é naquele momento, né? E você não tem que estar sempre, que eu queria que a minha família fosse de tal jeito, eu queria que, né, que as pessoas fossem assim, que todo mundo fosse daquele jeito. E quando você está na permissão, isso também dá ao outro a liberdade de escolha, porque você também não está nessa coisa de estar impondo nada a ninguém. Com certeza. Pois é. Aí a gente está aqui em 45 minutos, né? E aí eu quero perguntar se alguém tem alguma pergunta, se quer colocar aqui alguma coisa, né? Também, porque é interessante esse assunto, né? Esse tema, tolerância, aceitação e permissão, ele abre espaço para muitas questões. Muitas questões mesmo. Eu estou, assim, bem grata, né, dessa oportunidade, porque é uma riqueza. Eu estou vendo, assim, a riqueza que está sendo a gente poder estar falando sobre isso, né? E o quanto a gente vai adentrando, né? Por tantas questões, abrindo esse espaço para a gente liberar, né? Essas questões e se tornar cada vez mais leve nesse exercício, né? Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Porque a gente também a gente já está chegando no fim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, né? A Sandra, né, que escreveu aqui. Ela está escrevendo aqui. Ela está falando que a aceitação, às vezes, no contexto, né, para deixar mais leve a situação naquele momento. Na verdade, assim, até parece que ela fica leve, né? É como se eu tentasse neutralizar. E aí eu estou tendo uma ação de exclusão, de alguma forma, né? E aí eu saio da consciência, porque como o Gary diz, a consciência, ela inclui tudo, ela não exclui nada, né? E às vezes, para aceitar alguma coisa, eu excluo alguma coisa, para ficar parecendo mais leve, mas na verdade nem sempre fica leve, né? E eu não estou falando, quando a gente usa essa palavra aceitação, assim, no sentido de que eu nunca vou estar em comunhão com as pessoas. Não, a gente entra em comunhão, sim. Acho que quem está aqui, quem escolheu estar aqui, está entrando em comunhão com o que está sendo dito, com o que a gente está trocando aqui, né, e colocando como uma forma de contribuição também. Então, assim, a comunhão, ela é diferente da aceitação e da tolerância. A comunhão é essa permissão do outro ser o outro e eu ser eu. Mas isso ser uma contribuição nessa construção desse reino, né, de todos nós, de viver nessa possibilidade de harmonia, criando muito mais para todo mundo. Aí, isso é mais leve, né? E aí ela está dizendo aqui, o quanto eu estou querendo colocar ponto de vista. Pare e pense, eu estou na permissão? Maravilhoso, aí botou um coraçãozinho, interessante ponto de vista. Hoje eu vivi muito isso, muita contribuição aqui nesse momento. Obrigada, aprendi muito. Gratidão também, Sandra. Para a gente também está sendo um exercício. Obrigada. Eu gostaria de falar uma coisa. Obrigada, Sueli. Sim, claro, Otávio. Vale, pode falar. Acho tudo muito legal, de permissão, de tolerância, né, de aceitação, mas o mais importante, eu entendo assim, é o meu ponto de vista, né? E o principal é a gente ser verdadeiro
conosco, entendeu? Eu ser sincero comigo. Aquilo realmente está me incomodando o que ele está falando? Ou eu estou fazendo isso para parecer bonitinho para o meu vizinho aqui do lado, entendeu? É a gente ser sincero consigo, não com as fantasias que o nosso ego criou, mas com a nossa energia primordial, né? Eu acho que é o mais importante isso. Sim, mas é muito legal, mas isso é algo que ninguém nunca ensinou isso para você, não é algo que você aprendeu na escola dos seus pais, né? Então, para mim, assim, o que eu gosto muito, né, das ferramentas do Access é essas ferramentas justamente para você aprender a ser você, né? O livro do Dan, né? Sendo você mudando o mundo, né? Então, e ser você com leveza, né? Com mantra, né? Com facilidade, alegria e glória. E aí é que tá a chave, né? O quanto que a gente também a gente acaba sendo a gente com pesado, com né? Né? E isso não é ser você. E aí, quando você está sendo você, é aquela coisa da leveza, da facilidade, da alegria, da glória, né? Da diversão. Muito legal. Ai, adorei. É muito, muito legal. Nesse momento, assim, eu tive... Até assim, a gente ter entrado nesse assunto criou uma facilidade para mim em relação a uma escolha que eu fiz, que foi... Acho que foi a primeira vez que eu me permiti fazer uma escolha sem que isso se tornasse algo complicado, difícil. Eu pude perceber, assim, né, para mim, que eu saí deixei algo que fazia parte da minha vida, e isso não precisou ser dolorido, não precisou ser sofrido e nem precisou ser visto como algo que eu estivesse perdendo, mas simplesmente algo que já não estava mais fazendo parte da minha vida nesse momento, mas reconhecendo o quanto fez, e que está tudo bem, que a gente pode deixar as coisas irem, sem que isso tenha que ter dor, sofrimento, é como se eu tivesse que encontrar uma justificativa para que eu tivesse que deixar, quando simplesmente é só uma escolha de algo que não está mais funcionando, né, para mim. E tá sendo muito legal. Então, é isso. Nós estamos terminando aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui com a gente. Muito obrigada, Rita. Adorei, adorei. Eu também. E para quem quiser saber mais, a Thaís colocou o grupo do WhatsApp, né? Que a gente vai estar fazendo, vai estar aprofundando mais sobre esse tema semana que vem. A gente vai estar passando as datas. O quê? A Rita sumiu. Tá acabando. Não, tá acabando minha bateria. Ponto de vista interessante. Será que funciona com bateria também? O celular? Vamos fazer o teste. Quem aceita o desafio? Ponto de vista interessante ponto de vista que a bateria não está acabando. Internet, o desafio, está lançado o desafio. E depois contem pra gente quem conseguiu. Vocês conseguiram fazer ponto de vista interessante com a internet. Com internet e baterias e pilhas e tudo mais. Quem sabe? O que mais é possível? Pois é. Pronto, e pode ficar esse desafio, né? A gente vai colocar lá no YouTube, né, Thaís? No grupo do WhatsApp, né? E no grupo do WhatsApp também. E assim, quem quiser também trazer sua contribuição lá no grupo, também pode ficar à vontade. A gente não deixa aberto o tempo todo, mas a gente está abrindo em um determinado momento para as pessoas também colocarem. E façam um exercício aí, contem as suas mágicas para a gente. Sim. Muito, muito obrigada a todos. Boa noite e até a próxima. Até a próxima também. Gratidão, viu? Gratidão, Fernanda. Gratidão, Otávio. Todo mundo. Thaís. Mônica, Thaís, todo mundo. Nicole, Danton, quem eu estou conseguindo enxergar aqui para ler.